Olá, boa tarde. É, Se você está chegando aqui pela primeira vez, vou pedir para você se inscrever aí no canal e acompanhar a gente por aqui. A Rede Globo exibe hoje a final da Copa do Mundo de 2002 e não dá para a gente ignorar que isso é até uma forma de recuperar um pouco da autoestima do amante do futebol no Brasil, né? A gente hoje tem uma relação completamente diferente do que tínhamos naquela época pela seleção brasileira. Eu não vou comentar se naquela época a gente já devia ter a mesma relação de hoje ou não, mas eu acho que isso é fato, né? A gente tinha mais carinho, a gente se mobilizava mais, tinha mais atenção pela chamada seleção da CBF daqueles tempos para cá. Já naquela época, a CBF, presidida por Ricardo Teixeira, tinha seus problemas de corrupção, interesses, tinha sempre essas coisas, essas notícias rondando no ar, mas a coisa só degringolou mesmo de alguns anos para cá, através até dos Estados Unidos, né? E o que aconteceu desde então é que a gente foi ficando cada vez mais claro como a seleção muitas vezes ela serve a interesses que não são de quem é o melhor jogador em campo e tudo mais. Curiosamente, a mesma Globo também exibiu hoje no Esporte Espetacular a seleção de 82, que era uma seleção talvez um pouco mais inocente nesses pontos. Os jogadores que tinham ali eram realmente os melhores do seu país, com uma exceção ou outra. Há quem diga, por exemplo, que o Falcão não devia ser titular, que o Adílio talvez devesse ter sido convocado, que o Chulapa devia ter ido à Copa, devia ter sido titular, enfim. Então tem sempre essas divergências aí e tudo mais. Mas voltando à seleção de 2002, era um tempo em que a gente, embora tivesse perdido para a França a Copa anterior, fazia pouco tempo que a gente tinha sido campeão mundial em 94, perdeu em 98 sendo finalista. Em 2002, a minha geração, por exemplo, estava vendo o Brasil chegar pela terceira final consecutiva. Né? Terceira final consecutiva. Para uma geração mais nova do que a minha, apenas na Copa de 2006 as pessoas aprenderam o que é ver uma Copa do Mundo que o Brasil não chegasse à final, né? Para você ver o nível que a gente estava naquela época. E foi uma época que a gente se acostumou a ver os melhores do mundo serem brasileiros. Né? Então, ali em 2002, entre jogadores que já tinham sido ou seriam melhores do mundo, a gente tinha o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká. Eram quatro. Eram quatro. Eu não sei se algum dia uma seleção conseguiu ter tantos jogadores nesse nível, né, de melhor do mundo ao mesmo tempo. E é claro que assim, isso nem sempre se traduz em campo, nem sempre as individualidades se traduzem num grande time, mas naquela época isso aconteceu. Né? Acho que houve méritos do Filipão, acho que houve um pouco de sorte. A gente teve um confronto muito difícil com a Turquia, a gente ficou muito, muito perto de ser eliminado. Ganhamos ali, acho que quase na malandragem brasileira, com o Luizão cavando ali a penalidade. Mas a gente chegou na final. E a partir da final, venceu o melhor time. A gente teve uma grande vantagem, que a Alemanha tinha o seu melhor jogador era o Ballack, e o Ballack tomou um amarelo que não permitiu que ele jogasse na final. Isso já foi um grande facilitador para a gente. Sobrou o goleiro, que não foi bem na final, né? Acabou curiosamente sendo eleito o melhor jogador da competição, que eu acho que foi um erro de avaliação. Mas ali na final, se você for ver o jogo, acabou vencendo mesmo o time que tinha os melhores jogadores. Né? Foi um duelo muito menos tático do que a gente vê hoje em dia, em que houve uma evolução tática muito impressionante desde então no mundo inteiro. Né? Uma virada que teve nos anos seguintes e que o Brasil não soube acompanhar. Já havia uma distinção, uma diferença técnica entre Brasil e Europa, mas não era tão grande assim. Mas ela foi se alargando nos anos seguintes, com estrutura, com trabalhos, com avaliações e tudo mais, e a gente aqui no Brasil não soube acompanhar, tanto no nível de seleção quanto no nível dos clubes. Parece que agora a gente tem acordado, tem feito alguma diferença. Acho que o Flamengo do Jorge Jesus tem ajudado nesse ponto e tudo mais. Mas acho que uma grande vantagem da gente rever esses jogos da seleção de 2002 é a gente ver uma época em que o futebol brasileiro, que o Brasil, né, ditava os rumos do futebol mundial. Né? A gente se acostumou a isso. Isso era algo até um pouco banal para a gente. Desde então, a gente fez uma Copa de 2006 em que muita gente diz que a gente perdeu para falta de dedicação. Eu acho fato, acho que ninguém discorda, acho que ninguém que esteve naquele grupo discorda que houve um certo nível de falta de seriedade e tudo mais.
Mas não sei se foi só isso. Acho que teve outros problemas táticos também. A gente tinha o Parreira, Zagallo ali, que era uma dupla que tinha dado resultado em 94. Já estava ultrapassado em muitos sentidos. Em 2010, a gente teve uma coisa que a seleção foi meio que sequestrada pelo Dunga, né? O Dunga pegou a seleção ali para fazer a magia dele, para tentar repetir aquela coisa de 94, dar uma resposta à imprensa e tudo mais. Uma coisa totalmente desnecessária, totalmente fora do foco. E é até curioso a gente lembrar da postura do Dunga e comparar com a polarização que a gente tem hoje em dia do debate político no Brasil, né? É uma reflexão aí que eu vou deixar para você, eu não vou me estender muito nisso não. E aí chegamos em 2014, né? O Mano Menezes fez um bom trabalho em termos de renovação, né? Se a seleção não teve resultado, eu acho que o Mano acabou renovando a seleção. Hoje em dia a gente ainda tem muitos jogadores que foi o Mano que começou a colocar na seleção, né? Acho que ele foi o primeiro técnico que eu me lembre, tá? De tentar colocar o Neymar como um jogador mais centralizado e menos ponta. Hoje em dia isso já está acontecendo com frequência no Paris Saint-Germain e acho que é a posição ideal para o Neymar mesmo. Mas aí o Mano não dando resultado, ele acabou saindo, combinando com a queda do Ricardo Teixeira. Perdão, combinando com a queda do André Sanches da CBF. E com as mudanças de comando da CBF. E veio o Filipão, né, que tinha dado resultado em 2002. Você vê que o futebol brasileiro é muito pródigo em repetir as velhas soluções, né? O museu de velhas novidades, aí, a seleção brasileira e o futebol brasileiro também, né? Vive de coincidências. E aí o Filipão veio de novo para tentar resgatar aquela coisa, era o último técnico campeão mundial, 12 anos antes ele tinha sido o último técnico brasileiro campeão mundial, a gente apostou que 12 anos depois ele conseguiria repetir. O resultado foi aquele momento, né, 7-1 da seleção brasileira, que na minha opinião, foi um divisor de águas da relação do torcedor com a seleção brasileira. As coisas já não vinham bem antes, pelos motivos que eu falei para você, mas acho que a partir daquilo dali, alguma coisa se quebrou na relação do torcedor com a seleção brasileira. Eu sempre me recordo que 2 semanas depois do 7-1, o Marcelo foi assistir uma peça de teatro. E apareceu, deu sorrisos e fotos e tudo mais, assim. E aquilo dali causou alguma comoção entre as pessoas que discutiam e comentavam futebol, que assim, que o Brasil ainda estava de cabeça cheia pelo 7-1. Uma humilhação muito grande. Você hoje em dia pode até não valorizar muito, mas eu lembro de uma reportagem, naquela mesma semana, se eu não me engano, do Estadão, que falava de crianças que choraram por causa do 7-1. Isso é uma coisa muito impactante. Eu, por exemplo, tenho 40 anos. Eu chorei quando o Brasil foi eliminado pelo Maradona na Copa de 90. Eu chorei. Eu acho que qualquer criança que se envolva com futebol, ela acaba chorando em algum momento quando o time dela não vai bem e quando a seleção não vai bem também. É normal. E seleção é uma coisa diferente, porque às vezes o seu time, você é a única pessoa que torce pro seu time ali no seu prédio, ali na sua rua e tudo mais. Mas a seleção normalmente é um país inteiro torcendo. Então você está muito mais envolvido com aquilo dali quando você gosta de futebol e quando você torce pela seleção do seu país. Então foi uma coisa muito impactante aquilo dali. Eu falei das crianças, mas eu sinto que para os adultos também foi. Houve um choque naquilo dali. Havia uma preocupação muito grande com o nível do futebol da seleção. Eu achava que a gente tinha chances de vencer a competição, meio que numa coisa assim, fator casa, mas assim, a seleção já dava problemas tanto táticos quanto de equilíbrio mesmo emocional, né? A forma como a gente passou pelo Chile ali, que foi absolutamente injusta, né? O Chile jogou melhor que a gente. O Chile merecia ter ganho, a ter passado da gente, ter eliminado a gente e ter passado para a fase seguinte. Mas enfim, a gente acabou passando e acho que esse 7-1 foi uma coisa que serviu para a gente rediscutir o futebol brasileiro. E você percebe que assim, por mais que a gente tente dizer que 7-1 foi pouco, que não adiantou o 7-1 e tudo mais, olha, eu acho que o 7-1 ali, ele criou um efeito dominó, que as coisas começaram ali a se afetar assim, tá? Você pega que desde 2014 a gente começou a ter
mais técnicos novos surgindo, não necessariamente bons, mas novos técnicos. Então a gente deixou cada vez mais os velhos nomes de lado. Então, por exemplo, já faz um tempo que o Celso Roth não trabalha. O Celso Roth não trabalha há muito tempo. Né? Era uma coisa ali em 2014, ainda era recorrente o nome do Celso Roth. Vanderlei Luxemburgo ficou quase 3 anos aí sem trabalhar, desde a passagem dele pelo esporte até ser chamado para o Vasco e agora está no Palmeiras. Né? Então a gente aos poucos ali foi renovando. E acho que culmina agora com o processo da gente ter o Jorge Jesus. Que a gente começa a discutir abertamente se a gente não devia ter um treinador europeu ou de outro país na seleção brasileira. Eu sou a favor. E você? No mais, diga aí o que você achou de rever a seleção pentacampeã do mundo de 2012, o Cafu erguendo a taça, e o que você acha que pode ter mudado desde então. E se você está chegando pela primeira vez, por favor, se inscreva nesse canal. Preciso de mais gente me acompanhando, de mais gente olhando aqui, para poder falar com mais pessoas. Tá bom? Um abraço do Thiago, daqui da Rua Marielle Franco. Tchau.